Então eu acho que é um momento do visual, né? Para as pessoas, o que importa, o que vai importar é o visual. Eu quero ver o artista que eu vi lá no vídeo. Quero nem saber quem está tocando para ele. Se é VS, se é playback, se é a banda com VS, se é a banda CVS. Eu acho que esse é o futuro da música, é o visual. Então, investir no visual, quanto mais você se propagar visualmente, vai ser importante para a tua carreira, para o teu sucesso, para o que você busca. Fala turma, belezinha com vocês? Galerinha, vamos bater mais um papo aqui sobre música, sobre essa evolução assustadora que a cada dia a tecnologia nos apresenta. Galera, eu tenho quase 30 anos de música, eu sou tecladista, né? Então eu basicamente estou muito envolvido em tecnologia, porque o meu campo de atuação depende muito da tecnologia, que são os teclados, né? E a cada dia essa tecnologia, de uma certa forma, ela me assusta um pouco, me deixa preocupado, porém contente, porque eu vejo que é uma evolução que traz muita coisa boa, porém pode mudar literalmente o mercado. Como a música está em constante evolução, sempre em mudança, se a gente voltar lá no passado, na década de 40, galera, quando a música era feita em teatros, em grandes salas, não tinha ainda esse mercado musical que existe hoje, não tinha ainda o vinil, o disco, né, que foi o grande propagador da evolução musical, de levar a música para pessoas. Né? As pessoas até então iam no teatro ouvir música, depois do disco, as pessoas passaram a ouvir no disco, e aí também tem a rádio que está junto desse processo, que também foi responsável por essa amplificação. Né? Os amplificadores e as rádios foram os grandes responsáveis por levar a música, estilos, bom, enfim, tudo isso que a gente tem hoje de informação. E quando o amplificador ele começa a surgir, né, ele abre uma grande possibilidade, porque a música até então, que era feita em teatro, ela pode ser feita em clubes também. Né? E aí junta a informação do disco, né, que a pessoa ouvia em casa, com a possibilidade de ir no clube assistir o artista cantando aquilo que ele ouvia em casa. E aí surge esse grande mercado de entretenimento, que é o mercado musical, né? que é a indústria da música. Né? E se você pensar que com isso passaram a surgir estilos diferentes, tipos de músicas, bom, um monte de coisa. Em vez de ser aquelas orquestras, em algum momento um gênio, que para mim esse cara foi um gênio, ele criou a bateria. Né? E a bateria também tem uma coisa interessante, que ela tem várias frequências ali dentro dessa. Se pensar uma bateria, ela é composta por várias frequências. Você tem ali o grave do bumbo, né? Você tem o chimbal, que é aquele agudinho, você tem os tons, que são os médios, mais ou menos isso. Então, a bateria ela é uma coisa bem interessante, e que sem a bateria eu acho que a música teria um outro rumo totalmente diferente. E aí aí surgiu a guitarra elétrica, né? Que é a partir do violão, que eu diria que a guitarra é uma filha ou um filho do violão. Bom, enfim. Com isso surgem grandes músicas. Galera, eram outros tempos, era outro tipo de cultura. Então, se a gente pensar que a música está indo para um caminho que muita gente diz que é assustador, preocupa e não preocupa, porque isso vai sempre acontecer, galera. Se você pensar ali, as músicas da década de 50, eram aquelas músicas suaves e tal. Quando você chega ali 60, 70, que surge o rock, né? As músicas já começam a ter uma velocidade um pouco mais para cima. Se você pensar as grandes baladas, né? Aí vem anos 80, os grandes hits ali de pop rock surgindo. E com isso vai tendo essa evolução e essa mudança. Aí chegamos na década de 90, né? Com outros estilos musicais, outras tendências. Aí vem a tecnologia, que já surge em 80, né? A questão dos sintetizadores surge ali na 85, 83, 85, já surgem os sintetizadores, né? O MIDI, que é uma tecnologia também muito interessante, ela surge também na década de 80, né? Com isso tem uma evolução muito grande com os teclados, né? Então aquela coisa dos sintetizadores, dos sons de teclados, e isso surge o teclado eletrônico de ritmo também, né? A partir daí tem a possibilidade de colocar ritmo dentro de um teclado. E aí surge um movimento
de músicos tocando sozinhos com ritmos, né? Isso aí foi uma grande sacada, né? Uma evolução em tanto. E hoje, aí passamos ali pelos anos 2000, 2010, 2020. Em 2020, galera, a gente pode parar e pensar no que essa mudança trouxe para o mercado. O surgimento do CD, quando surgiu o vinil lá atrás, o CD era assustador, né? Um laser lendo música era assustador. Enfim, aí a gente vai acostumando, e eu acho que música, tecnologia, eu acredito que seja uma questão de costume, né? A gente acostuma com a tecnologia e vai aceitando as coisas. A princípio a gente não aceita. Ultimamente eu fiz um vídeo já na rede vizinha, que eu falo do holograma, né? Da pessoa comprar o holograma do artista para assistir em casa, ele aqui e o artista sentado num banco cantando para ele. Claro que não é tão simples assim, né? Isso no futuro vai se tornar comum, mas até então é meio assustador e muita gente não entende como é que funciona isso. Mas enfim, surge lá no passado o karaokê, né? Ficou muito famoso, que surgiu, me parece que o karaokê surgiu no Japão, e aí já tinha uma preocupação ali com a galera, pô, o cara cantando sem banda, como é que vai ser isso? Até então as bandas não acabaram, o teclado continuou tocando, o cara continuou tocando lá atrás. Aí surge também a questão do VS, né? Que é uma outra tecnologia. Galera, a gente está falando de música para músico, né? Eu sei que muita gente de repente pode estar assistindo aí, não está entendendo muita coisa. Mas o VS é uma ferramenta muito importante e ela é fundamental para o artista que não tem tanto recurso e não tem grana no começo. Por exemplo, você quer tocar, fazer um som legal, uma apresentação bacana com a tua banda e você não tem ali, por exemplo, cordas, né? Aí você vai, grava num teclado, em casa, no seu estúdio, e leva para o teu show, solta lá com o metrônomo e funciona. Fica aquele show, as pessoas às vezes nem entendem quem está tocando, enfim. Isso é VS, né? Só que aí surge uma outra preocupação. A galera começa a confundir o VS com o playback. Galera, são coisas diferentes. O VS é uma substituição de uma ferramenta naquele momento em que o artista não tem. Por exemplo, você tem 4 músicos, um batera, um baixo, uma guitarra e um teclado. Imagina que falta o teclado. Você pode pegar o seu VS para substituir o teclado, só que os outros 3 músicos estão tocando de verdade, né? Claro que também tem as bandas fakes, né? Tem muita banda que faz fake. Por exemplo, bota o baixista para tocar, o cara não está tocando, eles desligam o teclado, ou desligam o baixo do cara, o cara está só simulando ali. Por quê? Porque não quer, muitas vezes, que o artista pode errar naquele momento. Então, para não acontecer essa questão de erro, a banda coloca um músico lá, fingindo que está tocando. É ético? É moral? Não sei. Eu não acho que é moral nem é ético. Porém, é uma forma do cara não correr o risco de estragar a noite da banda, né? De repente, não lembrar lá das coisas que ele ensaiou, enfim. Isso aí é do jogo também. Vou entrar nesse detalhe porque cada um. Mas, enfim, e essa evolução com a chegada do playback e do VS dentro dos teclados preocupa, porque as pessoas, até então, as pessoas que estão ouvindo música não sabem diferenciar se o cara está tocando, se o cara não está tocando, se é playback, se é VS. Enfim, eu não sei onde isso vai chegar. Eu acredito que, para mim, é bom deixar bem claro isso, que se o músico de teclado vai sumir ou não, quem vai dizer é o mercado. Porque a partir do momento que as pessoas acostumarem com o VS, ou com o playback sozinho lá e um artista cantando, a partir do momento que isso se tornar comum, vai ser meio que vai ser dispensável a atuação de um tecladista ali. Ora, para que eu quero um tecladista ali se eu posso fazer isso com o meu notebook? É legal isso? Não sei se é legal. É uma questão, de repente, financeira, né? O mercado pode querer que seja assim, enfim. E aí, as bandas passem a ter uma visibilidade melhor. Aí as pessoas vão escolher, eu quero uma banda, eu quero um cara com um notebook. Porque, para mim, a figura do tecladista tende a sumir. Ele solo com o artista. Teclado e artista, ou o cara tocando teclado. Vai ser meramente figuração.
porque as pessoas não vão saber se o cara está tocando ou se não está tocando. E para as pessoas não importam aquele momento do cara tocando ali ou não. O cara quer ver o artista cantando ali, enfim. Então são coisas da tecnologia que, de um certo momento, assusta. Por outro lado, deixa a gente assim, pô, legal, é bom porque eu vou me livrar de um tecladista, o meu show vai ser mais certinho, enfim. Eu não sei para onde vamos, tá? Eu não sei para onde está indo a música. Possa ser que eu esteja falando um monte de bobagem aqui, que nada disso vai acontecer, que vai ficar como está, mas eu acredito que não. Eu digo para vocês que na década de 90, um cara com teclado irritava as bandas, ninguém gostava, era coisa ruim, chata, todo mundo reclamava. A gente era chamado de os doidinhos dos teclados. Isso com o tempo, ela foi se aperfeiçoando, foi se aceitando. Hoje tem banda que grava, as bandas gravam com teclado e vão tocar com banda, e enfim. Está tudo aceitável hoje. Não tem mais aquele preconceito que tinha lá no passado. Você tinha medo de subir com o teclado. Se descia uma banda, você ia com o teclado, você tinha medo. Hoje não precisa mais ter esse medo, né? Hoje você pode subir e cantar e tocar com o seu teclado, que tudo vai ser normal, não vai ter problema nenhum. A galera vai aplaudir do mesmo jeito, as pessoas estão mais ligadas no teu sucesso. Então eu acho que é um momento do visual, né? Para as pessoas, o que importa, o que vai importar é o visual. Eu quero ver o artista que eu vi lá no vídeo. Quero nem saber quem está tocando para ele. Se é VS, se é playback, se é a banda com VS, se é a banda CVS. Eu acho que esse é o futuro da música, é o visual. Então, investir no visual, quanto mais você se propagar visualmente, vai ser importante para a tua carreira, para o teu sucesso, para o que você busca. Deixa seu comentário, se inscreve no canal. Foi um assunto aleatório que me veio à cabeça, falei, vou falar sobre esse assunto, porque se tornou um assunto bem interessante nos últimos tempos, e eu tenho postado na rede vizinha, estou percebendo que tem uma galera que está interagindo, está gostando, enfim. Eu gosto de falar sobre isso, estou inserido na tecnologia, porque eu gosto de tecnologia, mas a música é isso aí. E boa sorte para você, um abraço e a gente se vê até breve, se Deus quiser. Valeu!